A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Antes de iniciarmos a nossa lição de hoje, inscreva-se no canal, ative o sininho, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos e irmãos da igreja. Sou o professor Antônio Belchior Silva, evangelista na Igreja Evangélica Palavra Fiel, Ministério do Jardim Brasil. A santidade é a marca do crente, texto principal. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2.9, resumo da lição: a santidade é a marca do crente tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. Objetivos: mostrar que a santidade é a marca do crente no Antigo Testamento. Saber que a santidade continua sendo exigida no Novo Testamento. Apontar a superioridade do culto oferecido pelo crente no Novo Testamento. O culto racional, texto bíblico, Êxodo 19.5, 6.5. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. 6. E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Romanos 12.1,21. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. 1 Pedro 2.9,19. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 10. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Introdução: a santidade é exigida tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. Todavia, no Antigo Testamento o povo era considerado santo por meio de sacrifícios de animais. No Novo Testamento, o crente é santificado mediante o sacrifício perfeito de Cristo. Como filhos de Deus, agora devemos oferecer ao Senhor um culto racional e viver de maneira santa. Santidade como marca do crente no Antigo Testamento. 1. Propriedade de Deus. Ex 19.5, 6. O livro de Levítico apresenta dois temas importantes e que se sobressaem: a expiação, procedimentos sacrificiais que dizem respeito à remoção do pecado, à restauração da comunhão com Deus, e à santidade. De acordo com a Bíblia de Estudo Pentecostal, esse livro foi escrito para instruir os israelitas acerca do acesso a Deus por meio do sangue expiador e para mostrar o padrão divino, da vida santa, que deve ter o povo escolhido de Deus. 2. O tabernáculo como lugar de adoração e santidade. O tabernáculo e os serviços realizados nele revelam a santidade de Deus e do seu povo. Os sacerdotes recebiam as ofertas do povo, que tinha acesso somente ao átrio do tabernáculo, também chamado de pátio. A partir daí, somente os sacerdotes e sumos sacerdotes continuavam com a oferta e a adoração. 3. A santidade como purificação do pecado de injustiça. O convite de Deus para se aproximar dele vai além de uma relação mais íntima. O seu povo deveria se comprometer com a prática da justiça, pois, como afirma Isaías, Deus, o Santo, será santificado em justiça. E 5.16b. A tradição sacerdotal priorizava a pureza ritual, enquanto os profetas prezavam pela pureza da justiça social e equidade nas relações humanas. A santidade continua sendo exigida no Novo Testamento: a justificação pela fé, e a santificação por meio do sacrifício de Cristo. Vimos que no Antigo Testamento, a santidade estava diretamente relacionada com a lei de Moisés, o tabernáculo e a prática da justiça. No Novo Testamento, a função da lei no plano de salvação vai ficando mais clara, principalmente nos escritos do apóstolo Paulo, afirmando que a lei era insuficiente para salvar. Ela serviu como preceptora, para se chegar a Cristo. 2. A santidade da Igreja de Cristo Jesus cumpriu sua missão e retornou ao Pai, porém, ele não retirou a Igreja do mundo. João 17, mas deixou-a para representar-lhe, anunciando seu Evangelho. A Igreja não pode se deixar vencer pelo mal. João 17:15. O cristão, guiado pelo Espírito Santo, torna-se embaixador de Cristo, conforme Paulo afirma à Igreja de Corinto, 2:5-20.
A Igreja, por meio dos discípulos, recebeu de Jesus uma vocação, a qual deve se manter fiel. 3. A santidade é exigida tanto no Antigo Testamento como no Novo. Encontramos, no Pentateuco, a seguinte recomendação divina ao povo de Israel: Santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. LV 19:2. Este texto é citado no Novo Testamento pelo apóstolo Pedro com a mesma reverência. 1 Padre 1,15,16. O profeta Isaías revela Deus como Santo de Israel. Is 17:7. 4114. De forma semelhante, o apóstolo Paulo se refere aos crentes de Roma como um povo santo. RM 1:7. Terceiro, culto racional no Novo Testamento. Consagrando o corpo como sacrifício vivo. No Antigo Testamento, uma das práticas principais do tabernáculo era o sacrifício de animais. Estes rituais servirão para apontar para Cristo, encobrir os pecados, mas não eram eficazes para removê-los. HB 10:3-4. O novo convertido passa a ter acesso ao sacrifício único e perfeito realizado por Cristo, porém, isso não elimina a consagração a Deus. 2. Consagrando a Deus o Espírito, o corpo e a alma. O apóstolo Paulo orienta o crente a oferecer o corpo como sacrifício vivo e santo para Deus. RM 12:1. No Antigo Testamento, a santidade era uma das preocupações dos sacerdotes. O povo era responsável por levar o sacrifício, mas era o sacerdote quem o oferecia, por isso ele deveria seguir todas as recomendações da lei. 3. Consagrando o corpo de forma agradável a Deus. Deus se interessa pelo interior das pessoas, onde está o verdadeiro eu, mas é inegável que o interior se reflete no exterior. Desse modo, como devemos cuidar do templo do Espírito Santo? O estudo dessa lição é um bom momento para refletirmos a respeito da mordomia do corpo, para que possamos considerá-lo a Deus de forma agradável. Conclusão: aprendemos, nesta lição, que a santidade é uma marca do crente. Ela é exigida tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. No entanto, com a revelação progressiva de Deus e o sacrifício de Cristo na cruz, o crente não precisa mais de intermediários, pois cada um possui um sacerdócio santo para oferecer sacrifício espiritual e agradável a Deus. Hora da revisão. Segunda lição: quais são os dois temas importantes do livro de Levítico? 2. Qual o propósito do livro de Levítico? 3. O que revela o tabernáculo e os serviços realizados nele? 4. O que a tradição sacerdotal priorizava? 5. No Antigo Testamento, a santidade estava relacionada a quê?